Bom dia, tudo bem? Oitavo ano. Vamos corrigir os exercícios da página 352, 353, 356, 357, 360, 361 e 362, ok? Vamos lá? Preparados? Bem, na página 352, na número 1 diz assim: leia o texto a seguir sobre a conjuração mineira, depois responda as questões. Então vocês leram o texto, né? Não preciso ler aqui agora. E vamos lá, letra A. Qual é a parcela da população mineira abordada no texto? Né? O autor perguntou isso. Vamos responder? Olha a resposta. O texto aborda as elites mineiras. As elites mineiras. Então, o texto está abordando sobre as elites mineiras. Na letra B, quais eram os laços que uniam essa população segundo o texto? Vamos para a resposta? Diz assim: além da insatisfação com a coroa com letra maiúscula, né, porque é a coroa portuguesa, vírgula, as elites tinham laços culturais de amizade e até de parentesco. Ponto. Ok? Vou repetir. Além da insatisfação com a coroa, vírgula, as elites tinham laços culturais, vírgula, de amizade e até de parentesco. Ponto. Beleza? Letra C. Na letra C, o autor pergunta: como eram as reuniões desses grupos? Olha a resposta. Os membros da elite se reuniam para ler poemas, vírgula, conversar, vírgula, discutir política, vírgula, jogar cartas e também divulgar as ideias francesas. Ponto. Ok? Na letra D, escreva um pequeno texto explicando como o iluminismo influenciou o movimento de conjuração mineira. Ponto. Então, quando nós voltarmos, eu vou dar uma olhadinha nesse texto que vocês produziram, né? Com muito carinho. Ok? Então, vamos para a página 353. 353, né? Estou aqui com o meu livro aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui, hein? Estou aqui com o meu livro. E na página 353, na número 2, o autor pede: observe a construção a seguir e a ficha com as respectivas informações. Então, tem duas figuras. E aí vocês vão observar as duas figuras, né? Tenho certeza que vocês observaram. E tem uma fichinha embaixo, né, em amarelo, assim, ó, dizendo igreja, data, cidade e artistas. Ok? Na letra A, o autor perguntou: qual é o estilo artístico dessa construção? Aí a resposta: o estilo, com letra maiúscula, é o barroco mineiro, tá? Barroco com letra maiúscula. Resposta: o estilo é o barroco mineiro. Ponto. Letra B. Quais são as características desse estilo artístico? Vamos responder? Diz assim: o barroco é caracterizado pelo excesso de curvas e de rebuscamentos e carregado de emoções e dramaticidade, ok? Então, o barroco é caracterizado pelo excesso de curvas e de rebuscamento e carregado de emoções e dramaticidade, tá? Na letra C, pergunta-se: que elementos da imagem demonstram que se trata de uma obra barroca? Vamos à resposta? Diz assim a resposta: a igreja apresenta aspectos arquitetônicos carregados de curvas, vírgula, além de ter um altar com excesso de rebuscamentos, tá? Um excesso de detalhes, ok? Na letra D, pesquise na internet a respeito de Aleijadinho.
Anote no caderno o que você descobrir sobre a vida e obra desse importante artista brasileiro. Depois traga as informações e compartilhe com os seus colegas. Então, lá, quando nós estivermos juntos, né, com certeza, isso vai passar, nós vamos dividir essas informações com os nossos colegas sobre a pesquisa de cada um de vocês na internet, sobre esse grande artista que foi Aleijadinho, ok? Vamos para a página 356, ok? 356. Atividades. Lá, 356. A número 1, da página 356, o autor pergunta: como estava a situação de Salvador em meados do século XVIII? Olha a resposta. Salvador passava por uma crise de abastecimento por causa da transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Ponto continuativo. Também sofreu uma crise econômica em razão da concorrência da produção açucareira das Antilhas, Antilhas com letra maiúscula, vírgula, o que incentivou os produtores a se concentrarem na plantação de cana-de-açúcar, vírgula, e não de produtos básicos à população. Ponto. Ok? Na número 2, o autor pede: escreva a seguir as quatro principais reivindicações dos conjurados baianos. Ponto. O que eles queriam, né? Vamos lá. Letra B, abolir a escravidão. Desculpa. Letra A, abolir a escravidão. Letra B, decretar a república. Letra C, ter mais autonomia para o comércio. Letra D, diminuir os preços dos produtos. Então, vou repetir a resposta da número 2. Né? Ele pediu para escrever a seguir as quatro principais reivindicações dos conjurados baianos. Aí vou colocar letra A, abolir a escravidão. Letra B, decretar a república. Letra C, ter mais autonomia para o comércio. Letra D, diminuir os preços dos produtos. Número 3. Releia o texto da página 355 e ele diz assim: o que propõe os panfletos escolhidos por Salvador? Né? O que propõe os panfletos escolhidos por Salvador? Salvador é a cidade, ok? Então vamos lá na resposta. Os panfletos buscavam informar a população sobre o movimento e convocar todos para uma revolução. Ponto continuativo. Eles também informavam que 676 pessoas eram partidárias do movimento, vírgula, que objetivava acabar com o jugo da dominação portuguesa e a abusiva cobrança de impostos no Brasil. Ponto. Ok? Número 4. Qual é a principal diferença entre as conjurações mineira e baiana? Olha só a resposta. A conjuração mineira teve como principais participantes membros da elite, vírgula, enquanto a conjuração baiana também contou com a participação de grupos populares. Então, um foi a elite e o outro foi a maioria populares, ok? Número 5. Marque com um X na alternativa verdadeira sobre a conjuração baiana. Né? Então, você vai marcar a alternativa verdadeira. A verdadeira é a letra C. A conjuração baiana não conseguiu se efetivar como movimento revoltoso, mas as ideias dos conjurados circulavam por Salvador e foram importantes para formar ideais de autonomia em relação a Portugal. Beleza? Vamos para a página 357. Um resumo daquilo que nós estudamos, ok? Então, logo abaixo, né, tem assim... agora você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo. Utilize-os para completar as frases a seguir. Então, vamos completar as frases. Começa assim. A conjuração baiana
foi um movimento de contestação à dominação portuguesa, organizado na cidade de Salvador. Ponto. O movimento teve a participação de classes populares, vírgula, sendo considerado, assim, uma revolta popular. Embaixo, na frase seguinte, conjuração é uma aliança entre as pessoas que possuem objetivos comuns e que conspiram contra um governo ou autoridade. Ponto. Na frase de baixo, a Conjuração Mineira foi um movimento de contestação ao governo português sobre a colônia organizada, vírgula, principalmente pela elite de Vila Rica. Na seguinte linha, o Barroco Mineiro foi um estilo artístico brasileiro que se desenvolveu na região das Minas sob influência do Barroco europeu. Na última linha, ao longo do século XVIII, a atividade mineradora foi amplamente explorada no Brasil, vírgula, principalmente na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. Vamos para a página 360. Ok? Quase acabando, hein? Vamos lá. 360, mais atividades. Caprichado, né? Número 1. Entre as alternativas a seguir, marque um X na que apresenta o ideal iluminista. Então você vai marcar um X na primeira, o uso da razão. Né? O uso da razão, do pensamento crítico, tem muito a ver com o iluminismo. Número 2. Associe os pensadores iluministas com as suas respectivas ideias. Vamos lá. O que Adam Smith pensava? Lá no último quadrinho você vai colocar letra A, referência ao liberalismo. Letra B, John Locke. O que John Locke acreditava? O que ele pensava? Ele pensava no penúltimo quadrinho. Defendia ser obrigação do governo assegurar os direitos naturais das pessoas. John Locke pensava assim. Letra C, Voltaire. Voltaire, lá no primeiro quadrinho, lá em cima, propôs a substituição do pensamento supersticioso da religião pelo uso da razão. Criticava a intolerância religiosa e defendia a liberdade de crença e opinião. O último, Rousseau, letra D. Rousseau, ele acreditava, né, no segundo quadrinho, ele acreditava na bondade inata dos homens, que posteriormente eram corrompidos pela vida em sociedade, e assim em diante. Então, como é que ficou? A número 2 ficou C, D, B, A. Ok? Essa é a sequência. Número 3. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Observaram? Então, vamos para a página 361 para responder. Ok? Na letra A. Descreva a imagem da página anterior. Como é que ele descreveu? Resposta. É possível visualizar na imagem várias construções, vírgula, principalmente prédios e fábricas, vírgula, além de um aspecto de poluição da cidade. Letra B. Qual o período e o local representados na imagem? Resposta. A gravura representa a cidade de Manchester, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Letra C. Você acha que naquela época havia a mesma preocupação com o meio ambiente que temos nos dias atuais? Explique. Isso é uma questão pessoal. Você vai colocar, né, o que você acha, né, se havia a mesma preocupação ou não, né? Aí depois a gente vai dar uma lida na sala de aula. Número 4. No período do Antigo Regime, a sociedade francesa era formada por 3 estados. Observe a imagem a seguir, identifique cada um dos estados e escreva as suas principais características. Então tem lá 3 estados. O A, o B e o C. Aí embaixo tem um quadrinho, né? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Logo em seguida, no primeiro estado, é a letra C. Você vai colocar a letra C. Quem é que compõe o primeiro estado? Membros da igreja, como bispos e padres. Ok? Quem é que compõe o segundo estado? A letra A. É o homem que aparece na letra A. Quem é o segundo estado? Nobreza, ou seja, famílias
proprietárias de terras, que ocupavam os cargos de importância na política e na administração. Ok? Terceiro estado, letra B. Quem era o terceiro estado? A maioria da população, incluindo membros da burguesia, trabalhadores urbanos, em geral, e camponeses. Bem, vamos para a página 362, nossa última página. Quase acabando, hein? Número 5. Escreva 2 textos a seguir, explicando a conjuração mineira e outro a conjuração baiana. Utilize as perguntas do quadro abaixo para conduzir seus textos, como meio de orientar os temas que serão abordados. Então, vocês vão utilizar, né, perguntas para a condução do texto. Né? O que foi o movimento, onde ele ocorreu, quando ele ocorreu, que setores da sociedade participaram, o que os revoltosos propunham, que influências externas o movimento recebeu e como o movimento terminou. Então, vocês vão aproveitar para escrever 2 textos pequenos e na aula presencial nós vamos corrigir e vamos ler, né? Cada um vai ler o seu e nós vamos, assim, ajudá-los com um pontinho de participação. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa revisão, estudem, se preparem para a nossa próxima aula e para a nossa prova, que provavelmente estará sendo marcada pela direção da escola. Um abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus, cuidem-se, tá? Para todos nós vencermos o Covid-19. Um abração do professor Márcio.